Sabe, a gente se pergunta às vezes, todo esse esforço que a gente coloca no trabalho, na família, nos nossos projetos, será que no fim das contas vale a pena? É uma daquelas perguntas que podem tirar o sono. Hoje, a gente vai mergulhar em 4 textos bem antigos para tentar entender como construir algo que realmente dure. Essa é a ansiedade que fica lá no fundo da mente, não é? Sabe aquele medinho de que toda a nossa dedicação, todo o suor, no final, vire pó? Pois é justamente esta inquietação, esse medo do esquecimento que a gente vai investigar agora. Bom, e para começar essa conversa, tem uma ideia bem radical que vem do Salmo 127 e que vai ser o nosso ponto de partida. A ideia é que não importa o quanto a gente se esforce, parece que existe um componente invisível, sabe? Algo essencial para que qualquer coisa que a gente construa dê certo de verdade. Vamos ver o que isso significa na prática. Ok, mas para a gente entender o peso disso na prática, o nosso primeiro exemplo é grandioso e ao mesmo tempo trágico. A gente vai olhar o que acontece quando essa fundação essencial falta numa escala nacional, através da história contada no livro de Oséias. Ele foi um profeta que usou uma metáfora muito forte, a de um casamento, para descrever a relação de um povo com seus princípios. E é aqui que está a ironia trágica que Oséias descreve. O próprio sucesso se tornou veneno. Pensa só, a nação prosperou, ficou rica, ficou poderosa, só que no meio disso tudo ela esqueceu completamente dos princípios que a fizeram chegar lá em primeiro lugar. A prosperidade virou uma armadilha. E olha, o texto é de uma honestidade brutal. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quer dizer, o sucesso que todo mundo via por fora só alimentou a arrogância por dentro. O coração, como diz o texto, se tornou falso. E foi essa corrupção interna, essa que ninguém via, que começou a demolir tudo, de dentro para fora. E as consequências dessa fundação podre? Nossa, é como um efeito dominó. Oséias mostra o que acontece, a fraude se espalha, a liderança fica perdida, a confiança vai toda para a força militar e no final o que se colhe é o puro caos. Certo, a gente viu a ruína numa escala gigante nacional. Mas e se a ameaça for mais sutil? E se ela não vier de fora, mas de dentro do nosso próprio grupo? Agora a gente vai descer para o nível da comunidade, olhando os alertas do livro de Judas sobre essa ameaça que vem de dentro. Judas descreve um perigo que é bem diferente. Ele não chega com um exército barulhento, ele chega em silêncio. São pessoas que se infiltram no grupo e, sabe, tijolo por tijolo, começam a minar a integridade, os valores da comunidade. Elas agem nas sombras, de dentro para fora. Tá, mas como essa ameaça age na prática? Judas nos dá um perfil que é quase uma análise forense. Olha só, eles distorcem as regras só para justificar os próprios desejos, negam as crenças que unem o grupo e, talvez o mais destrutivo de tudo, eles semeiam a discórdia, quebrando aquela unidade que é a força de qualquer comunidade. Pois é, diante de um ataque desses, que vem de dentro, ficar parado não é uma opção. O chamado de Judas é urgente. Ele diz que é preciso lutar, defender ativamente aqueles princípios que são a base de tudo. Não é só um debate. É uma defesa mesmo. Ok, a gente já viu o desastre. A nação que desmorona por fora e a comunidade que apodrece por dentro. Então, a pergunta é, como evitar isso? Qual é o segredo para construir algo que dure de verdade? Bom, a resposta parece estar no que a gente pode chamar de pedra angular. E aqui a gente chega na grande ideia. Aquela premissa fundamental lá do primeiro salmo é essa. O sucesso de verdade, aquele que aguenta o tranco do tempo, não vem só do nosso esforço. Ele vem quando a gente alinha o nosso trabalho com um propósito, com uma sabedoria que é maior que a gente. Essa é a pedra angular de tudo. É uma ideia poderosa, né? Mas pode parecer meio abstrata. Então, como é que isso funciona no dia a dia? Para tornar isso mais concreto, vamos aplicar esse princípio na unidade mais básica da sociedade, a família. E para isso, vamos usar a sabedoria prática do livro de Provérbios. Provérbios nos dá praticamente um plano de construção para um lar sólido. E ele se apoia em 3 pilares. Primeiro pilar, sabedoria, que é a transmissão de conhecimento. Segundo, disciplina, que é a coragem de orientar e corrigir. E o resultado natural disso tudo? A paz. Interessante, né? A paz não é o objetivo final, mas a consequência de uma base bem construída. Tudo bem, isso tudo é ótimo para quem está começando a construir do zero. Mas e para quem já viu a estrutura ruir? E se a fundação estava errada desde o começo? A boa notícia é que essa não precisa ser o fim da história. Nossa parte final é exatamente sobre isso. É sobre esperança, sobre como reconstruir. O livro de Oséias, então, nos pinta 2 cenários. E o contraste entre eles é gritante.
De um lado, a autoconfiança que leva à ruína, acolher o caos. Do outro, a promessa de um novo começo, cura, amor e a chance de florescer com raízes bem profundas. Ou seja, a fundação que a gente escolhe acaba determinando o destino. E essa promessa de esperança não é algo vago, não. É bem explícita. O convite é direto. Volte, eu curarei a sua rebeldia e os amarei livremente. A mensagem aqui é super clara. A reconstrução é sim possível. E ela sempre começa com um retorno à fundação certa. E isso nos leva então ao ponto alto da nossa análise. Depois de construir e, se for preciso, reconstruir, como é que a gente fica de pé? O livro de Judas termina com uma das afirmações mais poderosas que existem sobre segurança e preservação. E aqui está a promessa final, que amarra tudo. A mensagem que fecha essa nossa exploração é que a fundação certa não serve só para construir. Ela oferece uma segurança contínua. É uma força que, como o texto diz, é poderosa para impedi-los de tropeçar, nos mantendo firmes durante todo o caminho. O que nos leva, então, à pergunta final. E talvez a mais importante de todas. Depois de olhar para nações, para comunidades e famílias, a questão agora se volta para o espelho. Sobre qual fundação cada um de nós está construindo a própria vida, o trabalho, o futuro?